Boa noite, igreja. Eu tive junto com a turma fazendo o curso de aprendizes a pregadores, né? Aí, depois que a gente fez estava finalizando o curso, aí a Darine falou assim, topa fazer a pregação no culto? Vamos lá, né? Vamos tentar. E aí chegou a hora, né, de fazer hoje aí, a gente trazer a palavra para a comunidade. Eu vou começar, antes de nós lermos um texto na Bíblia, eu vou começar apresentando para vocês uma pequena história, duas histórias, na verdade. E aí eu quero a opinião de vocês, vocês não precisam falar, mas vocês vão pensar qual é a opinião de vocês aí. Põe para mim aí. Primeiro eu vou contar a história essas pessoas são imagens fictícias criadas com inteligência artificial, tá? Então não é ninguém que vocês conhecem. Pode até parecer, mas não é. Então essa criança aí, o nome dela é Esther, filha de agricultores do interior, conheceu a fé ainda criança, quando acompanhava a mãe nas reuniões de oração numa pequena igreja de madeira no vilarejo onde morava. Ali ela descobriu o poder da oração como refúgio e força. Aos 25 anos, já era reconhecida por sua serenidade e firmeza espiritual. O pastor da época convidou para liderar um pequeno grupo de irmãs que se reuniam semanalmente para interceder. O grupo começou com apenas 5 mulheres, mas com o tempo tornou-se um ministério respeitado na igreja. Por décadas, Dona Esther não faltou a um encontro sequer. Quando as pessoas passavam por lutas, doenças, crises familiares, perdas, ela estava lá, de Bíblia aberta, voz firme, guiando os irmãos em oração. Muitos diziam que a força da sua fé mantinha a igreja de pé. Pode passar a próxima. Mesmo com a idade avançando, nunca perdeu o ânimo. Aos 65 anos de idade, quando muitos pensavam em descanso, ela iniciou encontros de oração também nas casas, para alcançar irmãos que não podiam mais ir ao templo. Sua vida era um testemunho vivo de perseverança. Levantava cedo, dedicava tempo à leitura da palavra e carregava uma lista de pedidos de oração em um caderno já gasto pelo tempo. Agora, aos 70 anos, Dona Esther é vista como uma mãe espiritual por toda a congregação. As gerações mais jovens aprendem com ela que a oração não é apenas um hábito, mas um estilo de vida. Quando perguntam se não sente cansaço, ela sorri e responde: cansaço passa, mas o fruto da oração permanece para a eternidade. Seu legado não está apenas nas histórias que contam, mas nas vidas transformadas pelas orações que muitas vezes em silêncio ela elevou a Deus durante toda uma vida. Bom, agora eu vou contar uma história de uma outra pessoa. Passa aí. Aos 12 anos de idade, Rafael já conhecia mais da rua do que da escola. Cresceu em uma comunidade marcada pela ausência do Estado e pela presença constante do tráfico. Seu pai havia sido preso quando ele ainda era bebê. Sua mãe lutava para sustentar os 3 filhos com os trabalhos informais. Rafael, o mais velho, sentia o peso da responsabilidade e da revolta. Foi aos 12 anos que ele começou a fazer pequenos serviços para os homens que comandavam o tráfico. Era o aviãozinho, né? Entregas, recados, olheiros. Aos 15 anos já portava arma. Inteligência e observador, aprendeu rápido as regras do jogo e como dobrá-las a seu favor. Com o tempo, Rafael se tornou conhecido por sua frieza e estratégia. Aos 30 anos, já havia consolidado sua posição como líder de uma facção que dominava boa parte da cidade. Aos 50, era o chefe incontestável do crime organizado local. Controlava rotas, comandava operações e mantinham uma rede de influência que ia além das fronteiras da comunidade. Agora uma pergunta para vocês. Passa para o próximo slide. Hein? Qual desses dois merece mais a salvação? E aí? Quem merece mais a salvação? Fiquem com essa pergunta na cabeça, que a gente responder ela no final. Vamos abrir nossas Bíblias agora. Deixa eu pegar meu óculos aqui agora que eu não enxergo. O texto eu escrevi grande, mas a Bíblia, a letra é pequena. Vamos abrir em Mateus 20, de 1 a 16.
Amém? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vocês também vão trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E eles perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles respondeu: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-os o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que iam receber mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga do dia de calor, do calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Porque o que é seu, pega o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este o último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos fechar nossos olhos, ter um momento de oração. Pai Celestial, eu quero primeiramente agradecer, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui hoje, nessa noite, Pai. Agradecer, ó Deus, por essa palavra que Tu falaste comigo ao longo dos dias que estava preparando esse texto, Pai. Que eu consiga agora, Deus, trazer para a comunidade aquilo que Tu trouxe ao meu coração, aquilo que trouxe à minha vida, aquele ensinamento que Tu trouxe para mim, Pai. Que eu consiga passar a todos com a mesma sabedoria que Tu me deste, Pai. Eu quero, Deus, também abençoar a vida de cada um aqui, que nós possamos sair daqui hoje renovados, sair daqui desafiados a sermos melhor do que entramos hoje, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, vamos olhar um pouquinho essa parábola. A gente vai dividir ela em algumas partes, para a gente entender melhor o que cada parte quer dizer. Bom, primeiro vou falar da vinha. O que é uma vinha? Uma vinha é onde planta uvas, né? Então é um parreiral de uvas, e aí eu tenho uma vinha ali. Aí o trabalhador da vinha, ele foi atrás de pessoas para vir ajudar na colheita. A vinha, como eu disse, é a plantação de uvas, mas aqui na parábola ela tem um significado um pouco diferente. Se a gente der uma olhada lá no Antigo Testamento, tem alguns versículos, não precisem abrir os versículos não, depois se vocês quiserem, eu posso passar o texto depois para vocês e vocês vão lá e leem. Mas lá em Isaías 5, de 1 a 7, fala que Israel é a vinha do Senhor. Em Salmo 80, de 8 a 16, fala que Deus plantou uma vinha e cuidou dela. Já no Novo Testamento, Jesus usa o símbolo da vinha em algumas parábolas, como a de Mateus 21, de 33 a 41, que é a parábola dos lavradores mau. E em João 15, de 1 a 5, por exemplo, aqui, eu sou a videira verdadeira. Então, alguns exemplos que Jesus usa, né, aqui para falar da vinha. E aí isso nos leva a entender que a vinha é o reino de Deus. Então, isso que a parábola quer dizer aqui com a vinha, né? A gente trazendo ela para a nossa realidade, é o reino de Deus. O campo de atuação onde Deus chama pessoas para trabalhar, servir, obedecer e colaborar com a sua obra no mundo. Segundo ponto, o denário. O que é um denário? É uma moeda lá da época, um dinheiro lá da época, e que um denário, ele
significava mais ou menos o que hoje aí, a gente poderia dizer uns R$ 100, aí, que é um dia de um trabalhador, de um ajudante. Né? O trabalhador mais simples, que não tem instrução, que não tem treinamento, não tem nada, ele vai trabalhar numa colheita, ele vai trabalhar descarregando o caminhão, ele vai trabalhar assim de ajudante. Então, R$ 100 mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso que está hoje, né? Um pouco mais, talvez. Era um denário. Denário seria equivalente a um preço justo, né, que eu falei, mais ou menos R$ 100, que eu falei, mas no texto o denário tem outro significado. Qual que é o significado que o denário tem aqui? Olha lá, a gente lembrar nos primeiros, assim, o trabalhador, o dono da vinha, né, ele promete um denário para o primeiro, e depois os outros ele diz o que era justo, depois ele dá um denário para todos eles, certo? O denário aqui, nesse caso, é uma referência que simboliza a promessa da salvação para aqueles que atenderem ao chamado de Deus. Então aqui o dono da vinha, depois a gente vai ver quem que é o dono da vinha, né? Ele faz um chamado para esses trabalhadores. Venha trabalhar na minha vinha, venha fazer parte dela. E eu lhes darei a salvação, eu lhes darei um denário. E o dono da vinha promete para todos eles. Os primeiros, ele prometeu um denário. Olha que interessante aqui. Quanto que ele prometeu para o segundo? Porque só falar um pouquinho do horário ali, né? O primeiro, ele sai... o dia de trabalho naquela época começava às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde. Eram 12 horas de trabalho. Então ele sai ali por volta das 5 e pouco da manhã para poder procurar os primeiros trabalhadores. E aí ele acha os primeiros e manda para a vinha. E ele promete quanto para ele? Um denário. Para os próximos, ele não fala em valor. Ele fala assim, lhes darei o que for justo. Né? Ele não diz, porque ele queria também ensinar alguma coisa diferente. Né? Ele queria ensinar para eles o que é justiça de Deus, não é a nossa. Se a gente voltar naquele exemplo lá, se a gente olhar pela justiça nossa, qual que seria a resposta? A dona Esther, né? Mas a justiça de Deus, ela não é igual à nossa. Os trabalhadores das 6, das 9, das 12 e das 15 horas, vamos falar desses, e das 17 horas. Os trabalhadores que foram chamados por volta das 5 horas da tarde, no versículo 6, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então, eles disseram, vão vocês também trabalhar na vinha. Antes de avaliarmos o mérito de quanto tempo cada um trabalhou, nos chama a atenção nesse texto aqui, porque esses trabalhadores tardios estavam disponíveis o tempo inteiro. Porém, ninguém havia contratado eles ainda. A resposta que eles deram, no versículo 7, indica que eles não estavam lá parados, nem por serem preguiçosos, mas por não terem tido oportunidade ainda. Trazendo essa interpretação para a nossa realidade, para o ensinamento da parábola, vocês acham que muitas pessoas passam por uma vida toda sem a experiência com Deus, porque não ouviram a palavra de Deus, ou porque não receberam o chamado da parte de Deus? E aí? E agora? Essa é uma questão bastante complicada. Em vários textos da Bíblia, fica muito claro que o chamado de Deus, o chamado é uma iniciativa exclusiva de Deus. Em vários textos da Bíblia, fica muito claro o chamado. Lá em Romanos 8,30, aos que predestinou, a esses também chamou. Lá em João 6,44, ninguém pode vir ao Pai que me enviou se não o trouxer. Ou seja, o chamado é soberano e parte de Deus. Não depende da vontade ou do esforço humano. Então, para que nós evangelizamos? Aí agora vocês podem me perguntar, mas
Irmão, domingo passado, o Davi estava aqui falando que nós temos que ser luz e sal da terra. Agora você está falando que não adianta nada ser luz e sal da terra, porque o chamado é de Deus? Não, não é isso que eu estou falando. O chamado é de Deus, mas a nossa responsabilidade é evangelizar, é levar a luz e ser o sal da terra. Olha só onde ele diz aqui, ó. Embora o chamado seja de Deus, ele decidiu usar instrumentos humanos para comunicar o evangelho. Se a gente olhar em Romanos 10,14, diz assim: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui é uma ordem que foi dada para nós, né? O chamado é exclusivo de Deus, mas nós temos que levar o evangelho. Se eles não ouvirem, nunca vão crer. Um outro texto lá em 1 Coríntios 1:21, Paulo reconhece assim: aprove Deus salvar os que creram, os que creem pela loucura da pregação. Então, se não há pregação, não há salvação. Percebe que o nosso chamado é muito claro para o trabalho no reino, os trabalhos que Deus nos confiou e anunciar o evangelho. Então, o que o Davi falou semana passada faz parte do que nós estamos falando aqui agora. O chamado é de Deus, mas a responsabilidade de anunciar o evangelho é nossa. Então, nós temos essa responsabilidade. Embora isso não seja o tema do estudo aqui, né, é importante fazer esses parênteses aqui, para que a gente pudesse entender a ligação que tinha a pregação do Davi com o que a gente está falando hoje, para vocês não acharem que é uma contradição. Não é uma contradição, está tudo ligado. Vamos agora falar ainda dos trabalhadores parados. O dono não os condena. Você viu que o dono da vinha, ele chega e pergunta: vocês estavam parados? Ninguém nos chamou, nós estávamos parados. Mas ele não condena, não fala nada contra eles. Ele dá a chance deles trabalhar mesmo assim. Isso revela uma inclusão divina no reino. Há lugar para todos que chegarem até na última hora. Então, quando a gente volta naquele exemplo, se aquele cara lá, que é o chefe do tráfico, na última hora, ele aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ele reconhecer todos os erros que ele cometeu na vida dele, e Deus o aceitar, fizer o chamado para ele, ele poderá ser salvo. Mesmo que ele tenha sido uma péssima pessoa ao longo da vida. Não, ainda não, não propõe ainda não. Eu vou pedir a hora que for. Então, o que a gente aprende aqui? Que Deus ele chama em diversos momentos da vida. Às vezes a gente está ali orando pelos nossos filhos, por um irmão, por um vizinho, por um amigo, e não acontece nada. Deus tem o tempo dele. Não é nós não podemos desistir. Temos que continuar orando. Mas Deus tem o tempo dele. Ele vai fazer o chamado no tempo dele. Bom, agora o quarto ponto, falar do quarto ponto, que é o pagamento. O dono da vinha manda o administrador chamar todos os últimos, dos últimos para os primeiros, e pagar 1 denário a cada um deles. Vocês acham justo essa atitude do dono da vinha? Era justo que os trabalhadores que iniciaram a jornada no final do dia recebessem o mesmo do que começaram às 6 da manhã? Esquece a parábola. Vamos pensar na nossa realidade. Olha no trabalho de vocês. É justo que o cara que trabalhou 1 hora só ganhar o mesmo do que trabalhou 12 horas? Não é justo. Certo? Não, não é. Se a gente olhar pela justiça humana, pela justiça do trabalho, não é justo. O que trabalhou 1 hora, tem 1 hora de trabalho a receber. O que trabalhou 12, são 12 horas. Teria que ser pago proporcional. Mas aqui o dono da vinha, ele não estava pagando pelo trabalho somente em si. Ele estava dando aqui a eles esse exemplo da salvação. Então, ele chama os trabalhadores na hora que ele sai em diversas horas diferentes, né? Quantas vezes que ele sai aqui? Ele sai por volta das 6 da manhã, depois às 9, depois às 12, depois às 15, depois às 17 horas. Em todas essas vezes ele vai chamando gente, ele vai chamando. E todos esses têm o mesmo
direito à salvação. Então não importa se você passou a vida inteira na igreja, servindo a Deus, e o teu vizinho conheceu a Jesus na hora da morte, não importa. Deus promete a salvação para todos. Então, para todos esses aqui, a salvação vem. O que a gente pode aprender com isso daqui? Que a salvação não é por mérito. Então, esse é um ponto importante que, se vocês lembram lá o folderzinho que o Davi mandou, o que fala lá? Somos salvos pela graça. Não é pelas nossas obras. Não é pelo nosso mérito. Não é porque você é mais bonito, mais feio. Não é porque você tem uma caminhada mais longa. Não é porque você passou uma vida inteira trabalhando no reino. Não é porque você saiu da sua cidade e foi evangelizar lá longe, num lugar difícil. Não é por isso. Não é por isso. É pela graça. Deus dá a salvação pela graça. E olha só o que ele diz assim, lá no versículo 15, né? Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Será que Deus não pode fazer o que Ele quer com o que é dele? Será que Deus não pode decidir se Ele vai salvar a nós ou não? É nós que vamos decidir? A decisão é nossa? É nós que vamos julgar? É nós que vamos dizer assim, não, Deus, está errado. Não, pai, esse aqui não merece a salvação, não. Aquele lá merece, esse daqui não. É nós? Não, não é. Nós não somos o dono. O dono é Deus. E é Ele que vai decidir. E Ele diz assim, né? Você ficou com inveja porque eu sou bom? Para os primeiros Ele prometeu um denário, mas para os demais Ele prometeu dar o que achava justo. E a justiça de Deus é essa aqui que se faz. Vamos trazer uma aplicação para a nossa vida, né? Deus chama pessoas em diferentes momentos. Alguns cedo, na infância, na juventude, outros mais tarde, idade adulta, ou até no fim da vida. Ninguém pode se vangloriar de ter trabalhado mais tempo, porque a recompensa, a vida eterna, é dom da graça. Vou fazer um parênteses aqui, eu não estou falando, gente, de... a gente poderia falar aqui de galardão, né, de herança, lá que nem Deus fala assim, não ajunteis tesouro na terra, ajuntar no céu. A gente não está falando disso, a gente está falando da salvação. Agora, o que vai acontecer lá depois não é o tema nosso hoje, aí a gente tem que fazer um outro estudo. Mas o direito à salvação não é pelas minhas obras, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu demonstrei a vida toda, não é pela minha caminhada. É pela minha decisão, é pelo chamado de Deus. Também nos ensina a não desprezar quem chega por último, porque para Deus não há atrasados, há apenas os que chama a seu tempo. A pergunta também denuncia uma realidade espiritual. Muitos serão parados porque ainda não foram alcançados. Muitos estão parados porque ainda não foram alcançados pelo chamado. Mas quando Deus chama, há lugar para eles na sua vinha. Agora você vai colocar lá de novo. Nesse ponto aqui, nós vamos remeter àquela pergunta que eu levantei lá no início. Qual das duas pessoas merecem mais a salvação? A resposta é as duas. Hã? Igual. É porque é pela graça, não é pelo que cada um fez. Se a gente fosse dizer aqui, pelo mérito de cada um, é claro que a dona Esther teve um mérito muito maior. Quantas pessoas não chegaram a Cristo pelas orações dela, pelas pregações que ela pode ter feito para pessoas, pelos centenas de pessoas que estiveram com ela nessa caminhada toda. Mas não é por isso que a gente é salvo. A gente é salvo pela graça. É graça, é dom de Deus, não é decisão nossa. Trazendo para a aplicação em nossas vidas, a nossa salvação não depende de nós e nem do que nós fazemos pelo reino. A salvação é pela graça de Deus. É claro
que o nosso trabalho no reino é muito importante. E Deus nos chamou para isso. Ele nos abençoa muito por isso. Quando nós temos uma caminhada com Deus, Ele nos abençoa muito. Agora, se a gente olhar, por exemplo, vamos imaginar os dois de novo ali, né? A Dona Esther teve uma vida de caminhada com Deus. Então, ela foi abençoada por Deus em diversos momentos da vida dela. Enquanto que o Rafael, ele era um bandido. Vivia corrido, vivia fugindo da polícia, vivia escondido, vivia andando armado, com medo. Sabe, essas pessoas, por exemplo, que são como ele, elas não conseguem sentar num restaurante, numa lanchonete, de costas para a rua. Elas sentam sempre atentas, porque elas estão o tempo inteiro achando que vão ser alvejadas, que vão ser mortas. Então elas estão o tempo inteiro atentas. Isso não é uma vida feliz. A gente cantou mais cedo, né? Eu sou livre. Eu sou livre. Esse cara não é livre. Ele é livre. Ele é perseguido. Quando não pela polícia, pelos inimigos. Você acha que um cara desse não tem inimigos? Se ele é chefe de uma facção, tem outra facção, tem outro chefe que é inimigo dele. Então ele vive perseguido. Enquanto que a Dona Esther não tem perseguição. Ela tem uma vida muito mais feliz do que ele. Então ela teve, ao longo da vida, uma vida muito melhor. É claro que lá no final, a gente está falando da salvação, os dois merecem o mesmo, mas a diferença é o quanto eu sofri para chegar na salvação e o quanto ela sofreu, né? A justiça de Deus não é igual à nossa. Eu falei mais cedo, né? Eu queria agora chamar vocês para a gente fazer um momento de oração. E eu quero fazer um chamado aqui, no sentido de... Eu quero que vocês fechem os olhos agora, pode ficar sentado, não precisa ficar em pé. E eu quero que vocês pensem em quantas pessoas que vocês conhecem e que você, em algum momento da tua vida, pensou, não, esse cara não merece, eu não vou orar por ele. Eu não vou orar para que ele seja salvo. Eu quero que ele morra. Eu quero que ele vá para o inferno. Quantas pessoas talvez você já pensou nisso? Quantas pessoas você viu fazendo coisas ruins e você falou assim, eu quero que esse cara aí tome um tiro na cabeça aí e morra. Quantas pessoas, às vezes, a gente passa por nós e a gente fala assim, cara, eu detesto essa pessoa. Eu não quero ela perto de mim. Ela não merece nada. Ela não merece a salvação. Ela não merece. Eu quero que você reflita agora. Pare para pensar. Quantas pessoas, ou qual pessoa, o nome de uma pessoa na tua cabeça que você possa ter pensado nisso. E nós vamos orar agora por essa vida. Porque essa vida também importa para Deus. Porque essa pessoa que você imaginou, que você pensou, que você lembrou o nome dela, também merece a salvação, assim como qualquer um de nós aqui. Pai Celestial, nesse momento, Pai, eu quero colocar, ó Deus, na Tua presença, Pai, esse texto que nós ouvimos agora, Pai, essa breve palavra, Pai, que ela faça diferença na nossa vida, Pai. Que a partir de hoje, Pai, quando a gente olhar para alguém que está fazendo mal, a gente não deseje o mal a ele. A gente deseja a ele, Pai, que ele tenha um chamado, que ele possa receber um chamado, seja através de nós, seja através de outras pessoas, Pai, que ele tenha a mesma possibilidade de ser salvo como nós temos, Pai. Que nós possamos orar, ó Deus, pelas pessoas que nós temos desafeto, pelas pessoas que nós temos dificuldade de lidar com elas. Que nós possamos falar de Ti, ó Deus, para essas pessoas também, Pai. Porque elas, Pai, merecem a mesma salvação que nós merecemos, ó Pai. Porque essa salvação é graça, é Tua, Pai. Não é mérito nosso porque nós fazemos isso ou aquilo.
mas é graça, Pai. É Tu que concede a nós, ó Deus, através do Teu chamado, da Tua vontade. É dom Teu, Pai, não é nosso. Que possamos sair daqui hoje, ó Pai, diferentes, ó Pai, com uma mentalidade diferente, ó Deus, ao nós vermos o nosso desafeto, ó Pai, aquela pessoa que nos quer mal, que nós não venhamos querer mal dela, que nós venhamos querer o bem, querer, ó Deus, que Tu toque a vida dela também, assim como tocou a nossa, Pai. Quero Te agradecer, ó Pai, por esse momento de poder trazer essa breve palavra, Pai, que possa edificar as nossas vidas, que nós possamos sair daqui preenchidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Qual das duas que merece mais?